pessoal, estamos mais uma vez no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre força de atrito. Vamos ao quadro. Força de atrito é uma interação eletromagnética entre corpos sólidos que impede ou dificulta o movimento relativo de dois corpos sólidos. Bom, a representação da força de atrito, ela é dada pela expressão Φ, força de atrito, μ, que é o coeficiente de atrito, vezes A normal. Quando fala impede o movimento, significa que esse atrito é estático, ou seja, o corpo ele vai estar em repouso. Nesse caso, o atrito ele é variável. Essa força de atrito ela vai variar entre maior ou igual a zero e menor ou igual à força de atrito máximo. Essa força de atrito máximo é no momento que vai iniciar o movimento. Então, quando vai iniciar o movimento, é a força de atrito máximo. Como a força de atrito é estático, a fórmula que nós temos aqui, ela passa a ser força de atrito é igual ao μe, que é o μ estático, vezes o N, que é a reação normal que nós já estudamos, certo? Quando ele fala que dificulta o movimento, dificulta, mas o corpo movimenta. Então, nós temos o atrito dinâmico, ou seja, o corpo ele está em movimento. Nesse atrito dinâmico, ele também pode ser conhecido como atrito cinético. Então, posso falar tanto o atrito dinâmico quanto o atrito cinético. O atrito dinâmico, ele é um atrito constante, ele vai ter sempre o mesmo valor, certo? E a expressão é dada pela forma Φ é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito, eu posso escrever tanto o μc, que é o coeficiente de atrito cinético, quanto o μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a reação normal, certo? Quando nós temos aqui um bloco, se eu observar aqui, eu posso dizer o seguinte, eu tenho um bloco aqui, sobre ele eu tenho uma força motriz. O que é a força motriz? É a força que é responsável pelo movimento. E eu vou observar aqui que, ao contrário a ela, eu tenho o quê? Uma força impedindo, ou dificultando ou impedindo esse movimento, que é a chamada força de atrito, certo? Então, nós temos aqui o bloco, a superfície. Se eu der um zoom aqui, eu vou ter o seguinte, que a superfície do bloco ela não é perfeitamente lisa. Assim como a superfície aqui também não é perfeitamente lisa. Ela tem ranhuras, né? Vamos dizer assim. Então, se eu pegar aqui essa parte de azul, eu tenho as ranhuras aqui do bloco. Se eu pegar essa parte aqui de preta, eu tenho as ranhuras da superfície. Nessa superfície, eu tenho o quê? Cargas elétricas, assim como no bloco eu tenho cargas elétricas. Então, quando a força motriz empurra o bloco, o que vai acontecer? Ela vai movimentar as cargas elétricas que estão o quê? Na superfície. E vice-versa. As cargas elétricas da superfície, elas vão interagir com o quê? Com as cargas elétricas do bloco. Isso aqui, essa interação, esse atrito entre elas, que é o coeficiente de atrito, é o μ, o coeficiente de atrito, que eu acabei de dizer que pode ser estático ou pode ser dinâmico. Bom, então, como a gente pode analisar isso? Através do diagrama de corpo isolado. Eu tenho aqui o bloco, que é esse bloco que eu havia desenhado. Eu tenho lá a força motriz, que é a força responsável pelo movimento, e eu tenho a força de atrito. Eu tenho aqui a força peso, porque a terra ela vai atrair o bloco, e o bloco, por sua vez, vai ser atraído pela terra. Então, eu tenho um par de ação e reação. Sobre a superfície, eu vou ter o quê? O bloco comprime a superfície, então eu tenho a força normal. E ao contrário, eu tenho a reação normal, que é a superfície empurrando o quê? O bloco, certo? Vamos para o exercício. Questão 6. Um bloco de 50 kg está em repouso na superfície horizontal quando passa a atuar no bloco uma força motriz de 400 newtons, como mostra a figura abaixo. Considere o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície igual a 0,4 e adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, determine. Letra A força peso e a normal no bloco.
Letra B, a força de atrito no bloco. Letra C, o diagrama de corpo isolado. Letra D, a aceleração do bloco. Letra E, a velocidade do bloco 5 segundos após a atuação das forças. Bom, então, de acordo com a leitura, nós temos os seguintes dados. A massa do corpo é 50 kg, ele partiu do repouso, ou seja, uma velocidade inicial zero. A força que gera o movimento é a força motriz, que é 400 newtons. Entre o bloco e a superfície, eu tenho um coeficiente de atrito de 0,4, que é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade. E a gravidade, ele me deu que é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, na letra A, ele pediu a força-peso e a força normal. Então, o desenho lá, ele está aqui um bloco, onde ele tem aqui uma força chamada motriz, que é a força que gera o movimento. Na letra A, ele pediu a força-peso e a força normal. A força-peso, nós já sabemos que é a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser a massa que ele nos deu, que é 50, a gravidade, que é 10. 50 vezes 10 vai ser 500 newtons. Nesse caso, a gente pode observar que a gente não tem nenhuma outra força na vertical. Nós não temos uma força nenhuma extra aqui na vertical. Então, nesse caso, a normal é igual ao peso. Como a normal é igual ao peso, então a normal também vai ser o quê? 500 newtons. Na letra B, ele pede a força de atrito, né? Ele pede a força de atrito. A força de atrito é calculada pela fórmula FAT é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Então, o FAT vai ser o μ, coeficiente de atrito, que ele me deu, que é 0,4, a normal, que nós temos, que é 500 newtons. Então, eu tenho que força de atrito vai ser 0,4 vezes 500, que vai dar 200 newtons, certo? Na letra C, ele pede o diagrama de corpo isolado. É fazer o desenho das forças que estão aplicadas nesse bloco. Então, originalmente, nós temos aqui a força motriz, né? Que eu chamei aqui de FM, força motriz. Como ele falou que ele tem atrito, significa que ele tem o coeficiente de atrito, significa que ele tem um atrito entre o bloco e a superfície. O atrito entre o bloco e a superfície. Então, esse atrito está aqui, ó, entre o bloco e a superfície. Por isso que nós colocamos o FAT aqui, ó, entre o bloco e a superfície. Aí, o que acontece? Quando a força de atrito, a força M, que é a motriz, empurra o bloco, a força de atrito, ele vai dificultar esse movimento, ou impedir, igual nós estudamos. Então, ele pode dificultar ou impedir esse movimento. Nesse caso aqui, nós aplicamos a força de atrito contrária à força motriz, mas nós temos o quê? No bloco e nós temos na superfície. Contrária aqui, nós temos também a força de atrito. Então, tem a força de atrito no bloco e tem a força de atrito na superfície. Nós temos que o bloco, ele é puxado pela terra. Então, nós temos aqui a força peso. Por sua vez, nós temos o quê? A reação normal da terra sobre o bloco, certo? Nós temos que o bloco comprime a superfície, temos a força normal. Aí nós temos o quê? Para cima, a reação normal, a superfície empurrando o bloco. Então, esse foi o diagrama de corpo isolado. Nós ficamos com a força motriz, que nós temos que ela vale 400 newtons, ele deu no início do exercício. Nós temos uma força de atrito, que vale 200 newtons. Então, nesse caso, como a força motriz é maior do que a força de atrito, significa que o corpo está em movimento. Se a força motriz fosse igual à força de atrito, o corpo estaria o quê? Em repouso, certo? Como nós estudamos lá. Nós temos que a força peso é 500 e a normal também vale o quê? 500 newtons. Na letra D, ele pede a aceleração do bloco. Bom, eu acabei de dizer, como a força motriz é maior que a força de atrito, então significa que o corpo está em movimento. Mas, professora, como que eu vou calcular a aceleração? Usando a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quais são as forças que estão originando o movimento? Eu tenho a força motriz a favor do movimento e eu tenho a força de atrito que está contrária ao movimento. Então, ela está vindo negativa, força contrária ao movimento. É igual a massa vezes a aceleração. Então, a força aqui vai ser 400, a força de atrito vai ser 200, a massa é 50 e a aceleração é o que eu estou procurando.
400 menos 200, nós temos 200, que é igual a 50 vezes A. O número que está multiplicando a variável vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, eu vou ficar 200 dividido por 50, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, na letra E, ele pede a velocidade do bloco depois de 5 segundos de movimento. Como eu quero achar a velocidade final. Tem a velocidade inicial 0. Acabei de achar a aceleração e ele me deu o tempo, eu posso usar a função horária da velocidade. Então, tem que velocidade final vai ser a velocidade inicial que nós temos, que é 0, pois ele partiu do repouso, a aceleração, que é 4, e o tempo, que é 5 segundos. 4 vezes 5, nós temos uma velocidade de 20 metros por segundo. Até a próxima!